Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai ver alguns comandos para formatar o conteúdo de um documento. Primeiro vamos aprender a copiar e colar conteúdo de um documento. Seria esse tópico aqui. Primeiramente, toda vez que a gente for copiar e colar um conteúdo, a gente tem que selecionar o conteúdo. Então vamos fazer o teste nessa frase aqui, ok? Então, selecionar. Clica com o mouse na frase, clica e arrasta. Ok? Selecionamos a frase. O conteúdo que a gente vai fazer a cópia. Na aba Início, Grupo, Área de Transferência, clica em Copiar. Ok? Assim a gente copiou esse conteúdo aqui para a área de memória do computador, tá? Que também é chamada de área de transferência. Ok? Segundo passo, vamos clicar no local onde deve ser copiado o conteúdo. Eu quero copiar esse conteúdo aqui. Tá? Em Início, aba Área de Transferência, tá, ok? Clique em Colar, que é esse ícone aqui. Vamos clicar em Colar. Veja que o conteúdo apareceu nesse ponto onde eu defini que ele fosse colado, ok? Então aqui a gente aprendeu a selecionar, seria marcar um conteúdo, copiar o conteúdo e colá-lo em um local onde a gente deseja. Vamos agora aprender a formatar fonte, ou seja, formatar o tipo da letra, tá? Que é essa parte aqui, ó, formatando fonte, ok? Vamos fazer um teste nessas frases aqui. Primeiro a gente seleciona o conteúdo a ser formatado, tá? Na aba Início, no grupo Fonte, vamos clicar na caixa de fontes. E aqui nessa setinha a gente escolhe o tipo de fonte que a gente vai utilizar, ok? Você passando pelas fontes, veja que aqui, ó, ela vai mudando, tá? Aqui, ó, ela vai ficar dessa forma ou dessa forma. Nós vamos escolher esse tipo de fonte aqui, Comic Sans MS. Veja que o tipo da letra alterou, que é, na verdade, que a gente chama de fonte. Tá ok? Uma outra forma de a gente fazer a formatação de fonte é abrir a caixa onde tem todas as ferramentas que a gente trabalha com as fontes, tá? Um atalho seria apertando a tecla Ctrl Shift mais F. Ctrl Shift F vai abrir essa caixa aqui de fonte, tá ok? E aqui em fonte a gente pode diretamente escolher os estilos que a gente quer. Embaixo aqui, ó, vem mostrando como que vai estar a sua formatação, tá? Ó, como que fica a sua formatação, tá certo? Definindo, só clicar em OK, certo? Então essa é uma outra forma também da gente aprender a formatar fonte. Vamos agora aprender a formatar o tamanho da fonte, tá certo? Na aba Início, no grupo Fonte, na caixa de seleção Tamanho da fonte, a gente pode escolher o tamanho que a gente vai fazer a formatação, tá? Mas para isso, primeiramente, temos que fazer o que? Nós temos que selecionar o conteúdo que a gente quer fazer a formatação. Então selecionei aqui e venho na caixa de tamanho de fonte. Escolho o tamanho desejado. Vejo que as fontes vão alterando à medida que a gente vai passando. Tá certo? Para essa fonte aqui, eu vou escolher o tamanho 14. Ok? Então, assim a gente formatou o tamanho da fonte. Normalmente, alguns documentos, alguns padrões, muita gente fala das normas ABNT para formatação de documentos. Então, as normas ABNT pedem, muitas vezes, o tipo de fonte, normalmente alguns tipos mais comuns, que são os Times New Roman, ou
o Arial, tá? O Arial que está aqui, ó, Arial, tá, ok? Tamanho de fonte normalmente seria algum tamanho 14 ou 12, tamanho 11 ou 12, depende da norma, tá? Então na norma a gente vai, o objetivo aqui é ensinar vocês a acessar as partes onde são feitas as configurações. Aprendemos a configurar o tipo de fonte e o tamanho de fonte, ok? Vamos agora aprender a formatar o estilo de fonte. Quando eu falo estilo de fonte, seria negrito, itálico ou sublinhado, tá? Então, primeiramente, a gente seleciona o conteúdo que a gente quer formatar. Na aba Início, no grupo Fonte, a gente escolhe um dos estilos que estão aqui embaixo, tá? Eu vou escolher para esse estilo negrito e itálico, tá, ok? Vamos aprender agora a definir o espaçamento entre as linhas, tá? Vamos utilizar como exemplo esse texto aqui. Então vamos, selecione a área onde você quer definir o espaçamento entre as linhas. Eu defini aqui na aba Início, no grupo Parágrafo, tá? Clique em Espaçamento entre linhas. Toda vez que você chega com o mouse em cima de um botão, ele te fala o nome desse botão, tá? Clique em Espaçamento de linhas. Você pode escolher um espaçamento aqui pré-definido ou clicar aqui, ó, em Espaçamento de linhas e vir aqui nessa área espaçamento, tá? Aqui, ó, você define, né, linha simples, linha dupla, tá? Ou digita diretamente aqui, tá certo? Eu gosto de utilizar os que já estão padronizados, que normalmente a gente usa 1,5. Clicando aqui, você vai ver que o espaçamento de linha alterou, tá certo? Outra coisa também que a gente pode fazer é, na caixa em espaçamento de linhas, você clica em opções de linha e na caixa aqui, ó, espaçamento, desculpa, nessa área aqui você pode definir o espaçamento que vai ter antes e depois do parágrafo, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui os pontos de parágrafo primeiramente. Para você habilitar, enxergar no seu documento, tá, onde estão os parágrafos, clica nesse ícone aqui, que toda quebra de parágrafo você vai estar marcado com um símbolo desse, tá? Isso não sai impresso não, isso é só para mostrar onde estão os parágrafos e quebras de linha, tá, ok? Então aqui a gente tem um fim de parágrafo e aqui a gente tem um início de parágrafo, tá, ok? Então primeiramente vamos marcar esses dois parágrafos aqui, vim aqui em espaçamento de linhas, nessa área aqui, ó, espaçamento, eu vou escolher quanto que eu quero antes do meu parágrafo e quanto que eu quero depois do meu parágrafo, tá? Dou OK, aí você tem uma área, um espaçamento maior antes e depois do seu parágrafo, certo? Então nessa videoaula a gente viu recurso de copiar e colar, formatando fonte, tipo de fonte, formatando fonte, tamanho da fonte, formatando fonte, estilo da fonte e definindo o espaçamento entre linhas. Ok, pessoal, então por enquanto é só isso. Muito obrigado.